Vamos para a primeira notícia de hoje, então, aqui do Momento Agro. Diz o seguinte: o governo federal deve anunciar em alguns dias uma linha de crédito em dólar com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, para socorrer produtores rurais que tiveram problemas de quebra de safra e queda nas cotações, especialmente da soja e do milho. O valor total destinado ao financiamento do agro vai ser aí na ordem de 2 bilhões de reais inicialmente. De acordo com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o MAPA, o Neri Geller, o governo trabalha com a ideia de uma linha de crédito para capital de giro com taxas de juro que variam aí de 8 a 8,2% ao ano, com 1 ou 2 anos de carência e mais 2 ou 3 anos para pagamento. Segundo o secretário, o governo vai ajudar o agro a passar por esse momento que ele definiu como um quebra-mola. Ele falou desta forma, né, que está posto aí em função de uma crise momentânea do setor. Gustavo, até outro dia o ministro Fávero estava se recusando a admitir que a gente tinha uma crise no setor do agro, né? E agora o secretário dele já fala em uma crise momentânea. O que aconteceu aí? É a política, né? A pressão vem e tem que se posicionar. Então, realmente, nós estamos vivenciando, sim, uma crise, a gente já tem falado aqui há um bom tempo, e não é porque o governo, qual for o governo que está lá, que vai estar resolvendo toda a situação. Então, nós temos realmente uma situação de crise, esses 2 bilhões não servem para quase nada, é muito pouco perante toda a situação, mas é o início para aqueles produtores que praticamente, nós temos produtores no Mato Grosso que tem média de 20, 30 sacos por hectare, como também tem produtores de média de 60, tem 70 sacos por hectare também, mas tem muitos produtores que tiveram uma produtividade muito baixa, junto com os preços que a gente vem acompanhando aqui mais baixos, ele precisa continuar produzindo, ele precisa dar o giro no seu negócio. Então essa é uma ferramenta, e aí vem em boa hora, sim, pelo menos para iniciar esse processo, vem em boa hora para poder estar ajudando produtores, não vai ajudar muita gente, mas eu acredito que seja o início, tomara que isso possa vir em maior quantidade nos próximos meses, porque o agro vai precisar desses recursos, dessa injeção de recursos nesse momento, devido à diminuição, então, principalmente da rentabilidade que hoje está mais baixa dentro das atividades, né? Então, Juliana, espero que seja só o início desse processo, porque tem muita coisa para vir ainda e para ajudar muitos produtores. Certamente, a gente fica na torcida aqui para mais recursos, né? Como você disse, 2 bilhões, dilui aí num cenário, num contexto tão importante como o agro, acaba não representando tanto assim, né? Mas a gente vai acompanhando e trazendo as atualizações também. Mais uma informação que vem aqui direto do Ministério da Agricultura é que o ministro da Agricultura, o Carlos Fávero, solicitou ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, medidas para conter o aumento de pedidos de recuperação judicial por parte dos produtores rurais, pessoa física. O Ministério da Agricultura diz que a recuperação judicial, embora seja um aparato legal, ela pode gerar efeitos negativos para o agro como um todo, especialmente na questão aí que interfere na confiança do capital privado no setor, e também o ministro Fávero fala do encarecimento desse crédito, né? O ministro diz que existe uma preocupação com a interpretação da lei nesses casos. De acordo com a Serasa, os pedidos de recuperação judicial de produtores rurais, pessoa física, tiveram um aumento significativo em 2023, aliás, um aumento bem importante, que chegou a 535%, né, maior, um aumento realmente se comparar ao ano anterior, que é 2022. A Organização das Cooperativas do Brasil, em Mato Grosso, deu um parecer também advertindo aí essa questão, dizendo que a recuperação judicial, embora ela pareça uma solução para a redução de dívidas, ela traz, sim, uma série de desafios e de riscos para os produtores. A entrada nesse processo pode resultar em restrições de crédito a médio prazo, além de limitar a autonomia do produtor sobre o seu próprio negócio. Isso foi o que a cooperativa declarou. A Organização das Cooperativas do Brasil. Gustavo, quais os interesses que estão envolvidos aí nessa questão da recuperação judicial? Nós temos que separar o joio do trigo. Realmente existem empresas ou produtores do seu CPF que tiveram problemas, sim, devido a circunstâncias aí de clima, circunstâncias de preço, como eu estava falando antes, que esse daqui a pouco precisa realmente de uma recuperação judicial. Para quê? Para que serve uma recuperação judicial?
para manter a produção, manter o negócio, manter os empregos que estão ali e diluir esses pagamentos ao longo do tempo de uma forma que esteja sobre as costas da justiça. O grande problema é que se criou uma indústria da recuperação judicial do Brasil. Então eu não vou dizer que todos que pediram recuperação judicial estão dentro dessa indústria ilegal, né, ou imoral, mas a gente sabe de que teve muitos grupos ou produtores que construíram uma recuperação judicial, ou seja, eles guardaram todo o recurso, né, evadiram esses recursos e chegaram para fazer essa recuperação para ganhar fôlego e ir para frente. E como você mesmo falou, essa é uma quebra de confiança. A América Latina, o Brasil, ela toda essa América Latina já é tida como não dá para confiar, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? O famoso jeitinho brasileiro que resolve de qualquer forma, de qualquer jeito. Isso quando mostra-se para multinacionais, para empresas de fora, mostra o seguinte: olha, não dá para confiar nesse povo, nós não vamos botar mais recurso aí, nós vamos limitar a questão de recursos, ou nós vamos ter que colocar amarras que vão ser quase impossíveis de se chegar a créditos. Então isso é muito preocupante sim, né? Porque a gente sabe que tem escritórios de planejamento que montam isso, mas tem empresas que estão dentro desse processo que precisam passar por isso tudo, né? Então eu acho que o alerta que foi dado, né, é bom deixar esse alerta a todos, né? Porque isso vai impactar diretamente o nosso agronegócio, com certeza. Essa perda de confiança quer dizer aumento de juros. O resultado, no final das contas, é esse. Nós vamos pagar mais juros porque nós vamos ter menos confiança. Então, esse é o grande custo que nós vamos estar pagando, no mínimo isso, se continuar tendo crédito de fora do país. Muito bem, Gustavo. Seguimos com as notícias aqui. Brasília hoje movimentada, né? Muitas informações aí que impactam diretamente no agronegócio. Uma outra notícia aqui que a gente separou é o seguinte: o presidente Lula disse nessa quarta-feira que o Brasil deixou de se preocupar em investir na produção de fertilizantes nos últimos anos. Ele fez uma crítica dura aí ao governo do seu antecessor, Bolsonaro, afirmando que foi preciso vir à guerra entre a Rússia e a Ucrânia para o país se dar conta dessa necessidade. A declaração foi dada pelo presidente Lula em Serra do Salitre, em Minas Gerais, durante a inauguração de um complexo de fertilizantes de uma multinacional de origem russa, sediada na Suíça. A nova planta promete aumentar, né, quando estiver totalmente em operação, ela vai aumentar em torno de 15% a produção nacional de fertilizantes. Lula criticou também o fechamento de unidades de produção de fertilizantes nos últimos anos, sobretudo unidades da Petrobras, que produziam nitrogenados a partir de gás natural. A estatal tem um planejamento aí de retomar essa operação das unidades. Atualmente, tem um dado aqui que a gente quer, inclusive, depois confirmar com o Gustavo: mais de 87% dos fertilizantes usados pelos agricultores brasileiros são importados. O presidente questionou as razões, né, de ter que importar o equivalente aí a mais de 25 bilhões de dólares em adubo. Esse número foi do ano passado. A meta, segundo ele, é chegar aí até a metade do século com uma produção nacional capaz de atender de 45% a 50% da demanda interna. Pauta fertilizantes, Gustavo. Eu sei que você já comentou sobre isso em outros momentos aqui, mas vira e mexe esse assunto vem à tona, né? Quando dá uma guerra, a gente depende de fertilizantes externos, esse assunto sempre volta. A gente quer saber a sua opinião aí sobre o assunto. Olha, isso é uma briga de cachorro grande, não é tão simples assim, não é simplesmente um governo dizer que está certo ou está errado, né? É uma briga muito grande. Mas hoje nós temos várias minas de fósforo no Brasil que dependem de licença ambiental e não são dadas. Nós temos um custo de produção, principalmente impostos, e um custo, não só impostos sobre o produto, mas impostos sobre a carga de trabalho muito alta, que isso faz com que onere e seja muito mais barato trazer produto de fora. Então sempre nós vamos ter essa competição, né? O quanto nós temos de produto interno, quanto nós temos de produto de fora. Então nós podemos fazer uma separação, vamos separar os nutrientes. Fósforo, nós temos várias minas no Brasil, mas nós temos um grande problema, que as minas de fósforo no Brasil têm um percentual de fósforo muito baixo, com um custo muito alto de
retirar da rocha fosfática para liberar, para fazer a produção de super simples, super triplo. Então, quando se compara com a importação acaba sendo mais barata. Esse é um ponto. Segundo, nós temos minas de potássio na Amazônia que hoje é proibido de se mexer. Então, nós poderíamos estar produzindo aqui, desde que se fosse um projeto bem definido, sustentável, sem grandes danos a toda a fauna, né? Nós poderíamos estar explorando e estar produzindo aqui. E a ureia também, né? Já que a ureia hoje nós temos aí petróleo suficiente para isso, nós poderíamos estar produzindo aqui, só que em outros países é tão mais barato a questão do gás natural, né? Porque é a partir do gás natural que se faz essa produção, que custa mais barato fazer na Rússia, botar no navio e trazer para o Brasil do que está produzindo no Brasil, justamente por essa questão, o custo Brasil. O famoso custo Brasil, encargos sociais, impostos e tudo aquilo que envolve a produção. Então, todos esses encargos que acontecem, normalmente são custos enormes, isso acaba encarecendo o produto interno, e aí na competição o produto externo acaba sendo mais barato. Então, esse é um grande problema, nós temos que olhar para esse setor com maiores cuidados, lembrando que fertilizante, quando fica aqui, é para produção aqui interna, produção agrícola do setor primário, que é a agricultura, é onde o agronegócio só tende a produzir mais e trazer dividendos para melhorar o desenvolvimento do país. Nós temos que ter um olhar diferente, que não é simplesmente a gente botar encargos, botar leis em cima, proibindo determinadas situações que podem ser muito bem trabalhadas. Também não estou dizendo que, assim, ó, que tem que ser um libera geral, né? Também não pode ser assim. Mas nós temos que ter regras mais claras e eficientes para que a gente possa ter essa produção, porque está vindo de outro lugar. Em algum outro lugar está acontecendo isso e nós precisamos dar uma valorização para o povo brasileiro. Nós temos que ter condições para esse povo brasileiro.